Boa noite, queridas chamas gêmeas. O som está ok? Começamos bem, então sejam bem-vindos, bem-vindas nesse 8º dia da nossa 19ª jornada de alinhamento espiritual e energético, o caminho etérico de Santiago. Estamos nesse dia de energia, para uns, extremamente positiva, celebrante, cheia de criatividades. Hoje recebemos muitos capítulos do livro As Rosas de Sofia. Também algumas chamas gêmeas que estão desenvolvendo a aptidão da escrita, escrevendo poesias, poemas, compondo músicas. Também recebemos a informação da Daniela, da Nádia, da Marcela. Muitas estão desenvolvendo o seu potencial e começando a plantar, focando a sua energia primordial para desenvolver uma missão e um propósito que trará a multiplicação de toda a frequência do amor que você está ancorando. Tudo que você está vivendo nessa fase do plantio está sendo guardado de uma forma muito poderosa. Você ainda não tem muita ideia do que é esse plantio que você está fazendo. Em que fase você está agora? Você está sentindo que você está nesse momento de plantar, e parece que a colheita ainda está um pouco escassa? Não se preocupe. Se preocupe apenas com a semente que você está distribuindo. Se preocupe em plantar, em doar. Muitos potenciais estão vindo à tona. Esse despertar da Era da Luz, que será a nossa 20ª jornada, que foi uma imensa surpresa para mim, chega a me emocionar. Como vocês sabem, a gente não antevê nada, todas as coisas vão acontecendo no caminho, e nós já falamos que estávamos pensando que iríamos começar a 20ª jornada depois do dia 7 ou dia 8 de janeiro, tendo aí um tempo maior de descanso. Mas estava já tudo alinhado para que no dia 1º de janeiro nós estivéssemos numa cidade que é um portal da luz, que carrega frequências muito poderosas e que carrega histórias de cada uma de vocês aqui. Todo esse movimento não é um movimento aleatório e também não é um movimento onde estamos viajando, aquele conceito tridimensional de realização e manifestação, ainda que também tenha esse presente de estarmos viajando, de estarmos no local da Europa, mas o que nos move é uma missão muito maior e que a gente, a cada vez que somos surpreendidos com esse movimento, eu estava apenas num dia depois de ter tido uma troca muito profunda com o meu divino masculino, profunda de conversas aleatórias, de risadas, onde houve muita alegria. E no outro dia eu estava com o meu campo bem aberto, quando de repente veio despertar da Era da Luz, 1º de janeiro. Aí quando a gente percebeu o alinhamento e todo esse movimento, de fato foi algo muito forte, que eu não conseguia parar de rir, de falar, como que eu não pensei nisso? Como que eu não estava pensando nada disso? Eu não estava pensando nada disso, nada. E eu sinto de fato, eu não sinto, na verdade, eu sei, nós temos consciência das coisas que estão por vir. E hoje, nesse dia muito especial, esse dia 14, é um dia de celebração. É um dia onde
diante de mundos inalcançáveis aos nossos olhos e onde a nossa mente não consegue acessar. Existem movimentações de um plantio que foi feito e que houve a ordem para que a colheita se manifeste. E o tempo da colheita que está prestes a se manifestar para aquelas que saem do egoísmo. E por falar em egoísmo, vocês sabem que nós somos firmes. Nós vamos trazer um ensinamento hoje. Nós recebemos um comentário na nossa página no YouTube de alguém dizendo que vai parar de seguir a nossa página, porque a nossa página só se refere a mulheres e que está cansada disso. Esta é uma visão de uma pessoa que ainda não entendeu o princípio de dar. Nós, sim, o nosso trabalho é focado em divinas femininas, esse é o nosso ministério. E se ele não ressoar com você, tá tudo bem. Nós temos divinos masculinos aqui também despertos, mas 90% do nosso trabalho são divinas femininas. E 97% são mulheres. Sim. Não que a gente esteja alijando quem quer que seja de ressoar com o que trazemos. Mas a nossa missão tem um alvo e nós trabalhamos incansavelmente por isso, doando o nosso saber, o nosso tempo, a nossa diligência, a nossa percepção, o nosso amor. E uma chama gêmea, quando começa a se tornar uma missionária da luz, ela não está preocupada em receber. Porque ela sabe que o receber é uma lei quando você primeiro dá. Por isso, melhor é dar do que receber. Quem entendeu esse princípio não se preocupa mais em receber. Quem entendeu esse princípio se torna um doador. Um doador por excelência. E um doador por excelência, ele abre o seu campo para se tornar uma divindade. E uma divindade já é. Não precisa nem receber mais. Porque ela se torna a fortaleza, a abundância de ser. Então, se você, como essa amada que começou desavisadamente, e que nós iríamos responder, eu falei, não vou responder para todos. Nós estamos fazendo a nossa parte na lei da semeadura e estamos colhendo. Estamos na fase da colheita. E eu sei que você está quase lá, se você não chegou ainda. Você vai colocar os 2 pés nessa colheita. E quando você começar a colher demais, e você vê que de todos os lados, porque o universo, eu não acreditava também nisso há 3 anos atrás, não, eu tinha dificuldade. Eu estava dentro de um movimento que eu precisava dar. Eu precisava doar a minha energia. Eu precisava doar a minha energia, eu sofria tanto para fazer isso. Foi tanto sofrimento que eu passei sozinha, tanto sofrimento que eu vivi sozinha. Eu não tinha quem me aconselhasse da forma que nós temos hoje. A abertura espiritual, ela se acendeu também para nós. E eu fazia um trabalho que uma das nossas amadas rosas de Sofia também faz hoje. Ainda, apesar dela já estar vivenciando muitas colheitas em sua jornada, apesar dela hoje ter mais motivo para perceber o quanto o divino está estendendo a mão para ela e dizendo o caminho está pronto para você passar, a calma. Ainda assim, ela é uma transmutadora de energias densas. E neste dia, onde estamos fazendo a limpeza do cordão etérico das chamas gêmeas, de uma energia do egoísmo, e do orgulho. O orgulho, que traz uma raiz etimológica no latim, que significa inchar, inchaço,
cheio de si. Não estamos falando daquele orgulho de você orgulhar-se de algo bom que você fez. Trouxeram essa conotação para essa palavra, mas a raiz etimológica dela fala de inchar, enfatuar-se, sentir-se o dono de si e da vida. Tudo é para você e por você. Este orgulho precisa ser limpo. Se você ainda acha que o trabalho da luz é para você receber, você ainda não entendeu a sua missão. Ai, Cláudia, qual o meu propósito? Qual a missão? Eu não acessei o meu propósito, a sua missão é dar. Doe, seja uma doadora. Não seja dessas pessoas que ficam sentadas num trono do orgulho, achando que vieram ao mundo para receber. Quando você dá, quando você se entrega e doa, o divino começa a abrir um campo de manifestação na sua vida, onde você começa a manifestar o inimaginável. Coisas que você ansiava dentro ali de uma visão apequenada e tímida, dentro ainda daquele rol de coisas, de crenças limitantes que não te deixavam ir além. Você sonhava com algo pequeno. Quando você está doando e chega a época da sua colheita, o universo ele traz para você infinitamente mais do que tudo que você possa pensar. Então, quando você estiver fazendo um trabalho de transmutação do coletivo, que muitas estão fazendo isso, ainda interpretam como sendo a falta, a saudade, e aquele monte de coisa que vem, porque sim, as energias estão entrelaçadas, sua com a sua contraparte. E por conta desse entrelaçamento, o sistema ego, ele está acostumado a entender a dor como uma saudade intrínseca de alguém que ainda causa aquele frenesi no seu emocional. E você automaticamente alinha, mas o trabalho que você faz, ele suplanta isso. E hoje, nesse dia, onde está havendo uma celebração pela colheita que muitas conseguiram chegar. Muitas que entenderam. E eu vou falar uma outra coisa aqui. Vou falar sobre o princípio. Muitas vezes, daquelas pessoas que vêm para os trabalhos e vêm pelas vagas sociais. Nós sempre damos vagas sociais. E muitas vezes, essa última jornada, então, muitas pessoas precisaram e vão sempre ter, sempre que vierem, vão receber o nosso coração aberto. Mas sempre que eu faço isso, eu confesso que eu penso, ela pode estar perdendo uma oportunidade. Porque se você, muitas vezes, deixa de investir no principal e você pode fazer outras coisas, não estou falando para aquelas que não podem. Eu estou falando para algumas que talvez não estejam priorizando. Talvez, isso é você que vai analisar. Talvez você esteja perdendo uma grande oportunidade de plantar a sua semente. Então, hoje, nós teremos um momento especial, onde faremos uma preparação no campo, através de uma ressonância áurica. E quem vai fazer isso para nós é a nossa querida Luísa Sofia, que vem canalizando mensagens celestiais para todos nós, que vem abençoando todo o campo do coletivo e que sofre mais que todo mundo. Ela sofre igual ou pior do que a mãe dela. Dores excruciantes. E hoje ela não sabia por que estava doendo tanto, até que eu cheguei, fiz uma live com ela rápida para dizer o que estava acontecendo e falei, vamos trabalhar que você vai melhorar. Aí ela, então, será que eu estava? Será não? Você estava trabalhando, transmutando, fazendo um trabalho que muitas das vezes fazem. Muitas vezes você acha que o seu sofrimento ele é porque você está sozinha, porque é muito solitária essa jornada. Eu sei que é solitária. Eu vivi essa solidão.
Mas a completude chega, o pertencimento chega, a colheita chega, o amor chega, as portas se abrem, o inimaginável, o imprevisível. Não tenha medo do imprevisível. Deixe o imprevisível chegar. Fique de bem com o imprevisível. Deixa vir. Confia. Confia nos planos da luz, eles estão aqui, eles estão nos alinhando dentro de um patamar, de um paradigma, nessa existência nunca antes pisado. Você, como uma chama gêmea, como uma divina feminina, sim, ou um divino masculino que despertou para o vínculo, e como nós gostamos de falar, é a mesma coisa, não tem diferença. A diferença é para quem está desperto e quem não está desperto. Se você é uma alma divino masculino ou feminino, não importa, porque nós estamos indo para androgenia. Deus, ele é uno, feminino e masculino. Então, esse pensamento também é limitante. Não se apegue nele. Você é um ser completo. E muitas vezes nessa jornada existe um intercâmbio energético, onde você se sente mais yang, você se sente mais yin. É claro que a manifestação do propósito, ela se alinha com esse perfil da sua alma. Mas isso é um trabalho que vai sendo desenvolvido na mesma medida que você se abre para dar. Então, vamos nos preparar. Eu vou abrir os microfones de todos para poder abrir o microfone da Nádia. Eu vou pedir que ninguém abra o microfone para não ter interferência nos áudios. Fiquem ligados nisso, tem pessoas levantando a mão. Queria pedir também que ninguém levantasse a mão. Fique atento ao que está acontecendo no seu computador, no seu telefone. Todas as vezes que alguém abre o áudio, o som tem uma interferência no som e compromete a gravação. Então, é muito importante que você mantenha o seu microfone fechado, enquanto eu vou abrir aqui, apenas para poder abrir o microfone da Nádia, que eu tentei abrir só o dela, mas eu não consegui. Não sei se a doutora Fernanda Gonçalves teria alguma opção, mas eu acho que é só essa mesmo. Pode vir, querida Nádia, seja bem-vinda, minha Luísa Sofia, trazer a sua contribuição e colocar para fora muito mais do que a dor que você recebeu. Colocar o milagre da cura para nós agora. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Gratidão pela oportunidade de estar aqui trabalhando. Estou desde cedo, mas sentindo muito. Então, espero poder contribuir aqui para esse coletivo. É um trabalho que eu já faço, né? Trabalho com energia já há mais de 10 anos, mas Mama Cláudia batizou esse meu trabalho de ressonância áurica. Como eu vou estar aqui fazendo uma sessão coletiva, né, então algumas informações podem ressoar mais para algumas pessoas do que para outras. Aquilo que não ressoar, apenas dispense, mas todos vão estar recebendo e ajudando a ancorar aqui a cura para nós. Então, vou convidar todos a fechar os seus olhos, se conectar com o seu corpo. Se puder, apoiar os seus pés no chão, para que você possa sentir mais a presença do seu corpo, sentir mais a sua respiração. E pode trazendo algumas respirações profundas, puxando o ar lá da sola dos seus pés, levando esse ar até o topo da sua cabeça e devolvendo de volta até a sola dos seus pés. Uma vez, inspira e expira, convidando a sua mente
a silenciar, apenas percebendo a presença do seu corpo, a sua presença, a presença do seu espírito. E vai se percebendo sem se julgar, apenas aqui presente. Nós começamos a trabalhar com a região do chakra laríngeo, com muito choro preso. Tem uma cena de um menino, criança, chorando sozinho, que não está sendo escutado. A frequência dessa criança se comunica com todas as memórias dessa existência e de outras, onde houve um silenciamento. Traz muitas sensações de desimportância, muitas memórias de não poder expressar a sua verdade. Tudo isso que está sendo trabalhado aqui no chakra laríngeo, ele ressoa com o chakra umbilical sexual. E nós estamos trazendo a energia da criatividade, equilibrando então esses dois centros de energia para se comunicarem, para que você expresse o máximo do potencial da sua verdade, criativa, expressiva, construtiva, realizadora. Onde mesmo para ser liberado. Ainda dessa criança que chora sozinha. Respira fundo agora, trazendo toda a atenção para essa região do chakra umbilical que fica ali no seu baixo ventre e a região da sua garganta. E a gente está ajudando esse menino que está chorando.
e que aprendeu, esse menino que aprendeu a se esconder. Uma frequência aqui muito forte do arcanjo Uriel. Ele traz uma luz verde, que é a luz da cura. Respira fundo, solta. E o medo tá aí, solta esse medo na sua respiração. Eu sinto que essa frequência bondosa desse arcanjo vem dizer para todos aqueles momentos onde você sentiu que você não foi ouvida, que você foi esquecida. E nada disso é verdade. Agora vai vir um conforto. Inspira e expira. E sentindo essa luz verde, vem trazendo esse conforto, acalmando essa criança que chora. Sentindo seu corpo, sentindo a sua presença com a coisa mais importante desse mundo. Gratidão. Obrigada, querida, pela sua doçura, trazer tanto amor, as suas palavras, com sua intenção, o seu chamado, a sua missão, para complementar essa história e este momento. Eu vou representar vocês. Talvez vocês tenham muitas histórias que poderiam contar, que iriam ressoar com o que ela trouxe, mas eu vou
Vou trazer uma história, porque, na verdade, essa filha acessou seu pai, o nosso querido divino masculino, quando da sua infância, no seu terceiro ano de colegial, se eu não me engano, ele era uma criança. Ele me contou uma vez que ele foi estudar, quando chegou na escola, ele sentava na carteira e ele só conseguia chorar. Ele só conseguia chorar. Ele passou o ano inteiro indo para a escola e chorando. Ele não conseguia estudar e ele perdeu aquele ano porque ele só chorava. Enquanto ela estava falando, eu me lembrei dessa história que ele me contou. Aí ele falou: agora eu não choro mais, assim. Então, essa história que ela trouxe e esse movimento de liberação e de cura do chakra cardíaco, do chakra laríngeo, é uma é um alinhamento exatamente com o que está acontecendo nesse momento. Quando a gente fala de orgulho, a gente também pode interpretar como sendo uma forma também de defender-se de coisas que não conseguiu lidar, principalmente as emoções. Aí, muitas vezes, a energia masculina, a energia yang, ela cria certas couraças como uma autoproteção. E talvez o orgulho ele vá sendo construído a partir dessas escolhas que são feitas para proteger aquela criança que chora. E nesse afã de proteger, ele vai criando mais dessas densidades e mais desses falsos selfies. Isso faz com que ele construa uma muralha que pode ser interpretada como orgulho, ou como egoísmo, ou como distância emocional e muitas outras coisas. Muitos masculinos enfrentam este viés dentro deste paradigma de orgulho. O orgulho do feminino, ele é diferente. É um orgulho por se sentir menor, muitas vezes. O masculino não sabe lidar com as emoções, não extravasa essas emoções. O feminino já consegue extravasar essas emoções, mas muitas vezes ela não canaliza isso da forma mais adequada, desperdiçando muitas vezes, como a gente vem falando, a sua energia vital. O orgulho consiste também em não aceitar o processo que vive. Talvez esse orgulho seja ainda dentro de uma esfera sutil para umas que já vão desenvolvendo a capacidade da generosidade, que a gente já falou aqui, vamos hoje falar mais uma vez. Como eu faço para manifestar o meu propósito? Como eu faço para sair de tal situação? O único processo que acelera isso, primeiro, doses da frequência da alegria e a generosidade. Então, este trabalho que o feminino vem fazendo, quando ela recebe frequências que vão acordando-a, deixando-a mais desperta nesse processo, ela, diante da quantidade de revelação, de luz, de sincronicidade que o feminino recebe, ela ainda talvez seja mais resistente dentro desse orgulho do que o masculino. Porque o masculino não recebe isso que você recebe. Ele não extravasa desta forma.
Ele não tem esse voo, esse espaço. Vai ficando tudo denso, tudo retido ali. E mesmo assim, muitos masculinos ainda trazem muita dignidade para as suas vidas, ainda que vivam dentro de um viés de um falso self, que ainda não se abriu completamente para curar todo esse emaranhado emocional, essa bagunça, como o meu divino masculino fala, que ele foi gerando dentro dele. Toda essa confusão. Essa confusão trata desse menino que chora, dessa criança. Muitos masculinos divinos casam-se com suas mães, com a frequência das suas mães. E vou falar um outro detalhe das conexões do divino masculino. Nesse exato agora, as conexões do divino masculino eles estão casados com as mães e eles estão no casamento por causa da culpa que eles sentiam com relação à mãe. Eles transferiram essa culpa, a culpa por... Eu não sei vocês. Vocês já tiveram um namorado ou alguém que você se relacionou que essa pessoa, ela era muito maravilhosa para você, era boa, só que você não gostava dela. Esse gostar eros, esse amor eros, você não tinha esse amor eros. Só que ela parecia que gostava tanto de você, e aquele gostar dela ia gerando uma culpa em você. Uma culpa de não corresponder, uma culpa de não fazer dar certo com aquela pessoa, uma culpa porque você não conseguia ter essa frequência eros com ela, apesar de ter um relacionamento bom, de ser uma pessoa honesta, divertida, bondosa, muitas vezes espiritualizada, só que não tinha esse amor eros. E isso ia gerando em você uma certa culpa, e você muitas vezes ficou por anos com essa pessoa, e você não conseguia deixá-la porque você sentia culpa. Quando você é casado com a sua mãe, você sente culpa. E a culpa não deixa, muitas vezes, você soltar. Porque você fica com pena, você acha que tem que levar aquela pessoa para todo lado. Então tem esse conceito com a mãe? A mãe tem que estar sempre, a mãe tem que estar grudada. Isso também é um apego tridimensional. Seja com quem for, mãe, filho, amigo, todo mundo. Você tem que amar as pessoas sem apego, construir este nível de amor, que é muito difícil aqui nessa 3D, fomos alimentados dentro desse paradigma de apego, precisamos estar apegados, e não amamos porque estamos apegados, porque apego não é amor definitivamente. Então, alguns masculinos casados com as mães, nesse momento, quando eles curam este menino que chora, eles soltam a culpa. O menino curado solta a culpa do masculino. E a gente vem fazendo. Quem está aí fazendo a 11ª jornada, sugerida pelos mestres como parte do protocolo de cura, está percebendo a sincronia imensa que acontece em uma jornada e na outra, e como essa 11ª jornada cheia de sincronicidades e cheia de poder. Muitas coisas estão, inclusive, um dos dias, houve, de fato, este olho no olho com o menino do divino masculino, e foi uma meditação maravilhosa, um momento, meu Deus, fortíssimo. E agora, neste campo, sem que a gente combinasse, porque aqui não tem isso, esse negócio de combinar, vou fazer uma jornada, como vai ser a jornada? Vamos ver, vai acontecer. Estamos sendo treinados para viver no agora, para soltar essa crença que foi construída em nós, dessa organização mental,
para você aprender a fluir e confiar. Então, diante do que a gente viveu aqui agora, dessa limpeza profunda, desse acesso, que se alinha perfeitamente com o que estamos fazendo aqui hoje, nós vamos dar mais um passo nesse dia 14. Só que nós vamos entrar dentro da celebração. Você vai sair deste lugar que você está agora, que ainda detém orgulho e níveis de egoísmo, todos temos. Todos temos. Inclusive, eu vi um espiritualista, não vou me lembrar o nome dele agora, devia até lembrar, ele é um grande proclamador da doutrina espírita, dentro de uma profundidade muito grande, acoplado com o perfeito alinhamento do que Jesus, né, que Jesus é como se fosse o segundo Adão. Aliás, a palavra fala isso. Adão veio com toda a sua imperfeição, aí vem um segundo Adão, que é representado por Jesus, como sendo o humano do futuro. O humano que vai ter todos os seus potenciais, que já estamos sendo treinados para isso, para termos todos os nossos potenciais. E quando a gente fala de egoísmo, a gente acha que está muito santificado. Perguntaram para ele assim: como é que você faz para ter descoberto a imortalidade? Como é que você se sente tendo descoberto a imortalidade? Porque quem perguntou tem uma ideia dele tão santificada, tão iluminada. Aí ele falou assim: eu vou responder só com uma coisa aqui. O meu intestino ainda funciona. E eu achei sensacional aquilo, sensacional, exatamente isso. Todos que estamos aqui, nosso intestino ainda funciona. Estamos ancorados num um corpo falível, um corpo humano que, inflamado, vai transcender um dia. Então, ter essa ideia de que o nosso espírito está se elevando, mas estamos aqui todos os dias plantando em novos níveis, para que as nossas colheitas, cada vez mais, os nossos campos vão ficando mais verdes, os nossos frutos vão acontecendo no tempo certo, e em todas as estações nós daremos frutos, folhas, flores, tudo como parte desta ascensão espiritual.